Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e nesse episódio nós vamos falar sobre o livro A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade, do professor de Psicologia e Economia Comportamental Dan Ariely. Através de pesquisas, análises e muitos experimentos, o livro A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade busca metrificar e entender de forma científica a desonestidade. Mas para a gente entender como os cientistas conseguiram metrificar e, através de experimentos de laboratório, definir como funciona a desonestidade, é importante entender o cerne dessa pesquisa, que é o experimento da matriz. O experimento funciona da seguinte maneira: o participante recebe uma folha com 20 problemas de matemática, bem simples, uma matriz 3x4, 3 colunas, 4 linhas. Porém, somente duas células, duas áreas dessa matriz, possuem dois números que somam 10. E o exercício é que os participantes devem encontrar em todas as matrizes essas células que somam 10. Mas no caso, eles só têm 5 minutos para resolver esse problema. É um tempo limitado para um problema que as matrizes somam números quebrados e por isso é quase impossível resolver esses 20 problemas em apenas 5 minutos. Assim que o cronômetro bate 5 minutos, o participante precisa levantar, ir à frente da sala, colocar sua folha num triturador de papel e informar o auditor, o responsável na sala, quantas questões você concluiu e acertou a soma dessas matrizes. Nesse momento, o auditor te entrega um valor correspondente à quantidade de acerto. Ele não te questiona, ele não te olha de forma desconfiada, ele simplesmente te paga até de uma forma mecânica. Então você não tem preocupação nenhuma, ele não percebe se você trapassa ou não, basta a sua consciência, a sua decisão determinar qual é o melhor caminho a seguir. E aí nasce a grande questão: será que as pessoas, por terem a chance de colocar o papel na trituradora e dizer para o auditor quantas questões elas acertaram, elas vão trapacear ou não? Mas é bom a gente abrir um parênteses aí, porque quando a pessoa insere essa folha na trituradora, ela apenas faz um barulho de triturar o papel. Na verdade, ela corta só as laterais, preservando o miolo da folha com todas as respostas dos participantes. Sendo assim, ao terminar o experimento, os cientistas conseguem analisar quantas pessoas trapacearam, quantas pessoas disseram que acertaram a mais do que de fato acertaram no papel. E os números assustam. Dos 40 mil participantes, o estudo indica que 70% das pessoas que participaram trapacearam. E foram pessoas de diversas universidades e de diversos países. Não foi um caso isolado de um único país ou de um único grupo, mas sim uma trapaça sistemática e generalizada. Através desses números foi possível analisar e identificar em quais situações as pessoas mais trapaceavam, em quais circunstâncias elas eram mais desonestas. Nasceu aí uma tese de Dan Ariely e sua equipe chamada Teoria da Margem de Manobra, que seria a nossa racionalização das escolhas. Imagina que o nosso comportamento é ditado por dois desejos opostos. O primeiro deles é tirar vantagem em todos os casos. Nós sempre queremos pagar menos e receber mais, trabalhar menos e receber mais salário. Nós estamos sempre em busca dos investimentos que dão mais alto retorno no menor espaço de tempo. Mas do outro lado, nós também queremos ser vistos como pessoas boas, honestas, bem reconhecidas na sociedade. E muitas vezes essas questões são opostas. Muitas vezes ser visto como uma pessoa honesta e a pessoa bondosa vai na contramão de muitas opções, muitos caminhos que você poderia escolher para ter lucros e para ter muitas vantagens. E a grande questão do ser humano é a busca do equilíbrio, é não ser tão desonesto a ponto de não conseguir dormir, de ter a consciência pesada, mas também não ao ponto de ser tão bonzinho e não aproveitar as oportunidades que aparecem. Então é sempre uma busca de equilibrar essas demandas e há sempre uma tentativa de tirar vantagem quando as oportunidades são muito grandes. Um outro ponto que o autor levanta é que através das forças sociais é muito mais fácil sermos desonestos, porque em grupo nós sentimos uma energia, nós somos compelidos a tomar decisões de uma forma muitas vezes exagerada. Já percebeu que grupos são sempre mais barulhentos, as pessoas são sempre mais, se arriscam muito mais quando estão na presença dos amigos, das pessoas que elas querem impressionar, e muitas das vezes as maiores atitudes de trapaça ou desonestidade vêm em grupos, quando a gente tem o respaldo, quando a gente sabe que as pessoas que estão ali nos apoiam naquela decisão.
Quando o trapaceiro do nosso grupo, nós somos complacentes, nós aceitamos muitas vezes a trapaça e muitas vezes fazemos dela uma plataforma para também ser desonestos. Mas em uma situação oposta, o Dan Ariely mostra através de um experimento que quando o trapaceiro é de um grupo oposto, na qual nós não gostamos, nós não apoiamos, nós não tomamos as mesmas decisões. Nós evitamos tomar decisões moralmente duvidosas quando um inimigo, quando uma pessoa que nós não gostamos toma aquela decisão. Vamos dizer que aquele cara que você não gosta fura semáforos. É muito provável que você não fure e pense, pô, esse cara não respeita leis, não é um bom indivíduo, não é uma boa pessoa para a família. E essa faz parte também da racionalização. O porquê você fez essa escolha, como essa escolha é protegida pela sua consciência e por que você se mantém saudável através dessa racionalização. O fator social ele é muito intenso para a nossa tomada de decisão e por isso a coesão e a coerência social são tão importantes. Quando nós vemos pessoas muito importantes, famosas, ricas, celebridades, pessoas que têm muito poder de influência no âmbito empresarial ou político, que não são punidas, que não são castigadas pelos seus crimes, isso resulta em uma falta de coerência social e por isso as pessoas se veem na condição de questionar: será que eu devo mesmo seguir as leis? Eu devo mesmo ser honesto quando tantas pessoas são desonestas? Então o fator honestidade também depende da coerência social e por isso a lei e as instituições são tão importantes quando a gente fala numa sociedade que é muito extensa. Ela precisa de uma instrumentalização para dar conta de tantas pessoas. Por isso que a lei precisa funcionar, porque se ela não funciona, cria uma instabilidade, um caos social e aí a coisa pode piorar de uma forma impressionante. E um outro ponto que nos leva a péssimas decisões é o estresse cognitivo. Toda vez que estamos sob pressão, cansados, com fome, sobre algum tipo de transtorno psicológico emocional, nós tomamos decisões ruins e muito provavelmente podemos até ser desonestos nas nossas decisões, seja até desde furar uma fila, furar um semáforo, estacionar numa vaga inapropriada e por aí vai. São muitas as possibilidades. O autor tem muita preocupação em trazer suas teses através de números. É que o maior índice de mortalidade de vovós acontece em finais de semestre e final de ano. E isso acabou preocupando os professores, sem dúvida. Por que será que as vós morrem sempre no final do semestre ou no final do ano, sempre próximos dos exames? Será que a preocupação com seus netinhos leva elas a um transtorno tão grande que elas não resistem? E os professores notaram que não era bem assim, as vovós passam bem. O grande problema é os alunos, que por não se organizarem, tinham coragem de falar que suas avós tinham morrido, para ganhar vantagem, para ganhar um tempo. E o índice de trapaça nas universidades sempre acontece em períodos de grande estresse, em exames finais, entregas de monografias, pressão de professores, de pais, às vezes até de empregadores que vão contratar esses alunos. Esse estresse cognitivo faz as pessoas a tomar atalho e muitas vezes esses atalhos prejudicam não só a carreira dessas pessoas, como também a sociedade. O livro não tem nenhuma inclinação filosófica e nem busca fazer muito juízo de valor. Embora o autor fala sobre bem e mal, sobre atitudes boas, honestas ou desonestas, esse não é o cunho. A preocupação do autor é através de pesquisas, análises e muitos experimentos trazer em números como a desonestidade funciona, em quais circunstâncias, em quais momentos as pessoas estão mais inclinadas a trapacear, seja em grupo, seja individual, seja quando os dispositivos de segurança e de punição e de vigilância são flexíveis ou não, as pessoas vão trapacear mais ou menos. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é que desonestidade é coisa de ser humano. Não é coisa só de americano, de brasileiro, português, não importa a nacionalidade. Eles fizeram esses experimentos em muitos países, dezenas de países, e as métricas são sempre muito semelhantes. As pessoas são desonestas no mundo inteiro. Não importa a raça, não importa credo, não importa a cultura, as pessoas trapaceiam, elas são desonestas. Esse é um fator humano.
Segundo aprendizado, nós vamos sempre racionalizar nossas mentiras. De uma forma ou de outra, nós vamos contar uma história e passar a acreditar nessa história. Então, entendendo isso, é uma forma de nos tornarmos mais conscientes e perceber quando caímos nessa armadilha, de racionalizar um fato, distorcer acontecimentos em prol de um bem-estar que muitas vezes é um auto-engano. Terceiro aprendizado, a desonestidade é contagiosa. Tem aquele velho ditado que uma maçã podre apodrece as outras maçãs e outras frutas do cesto. Esse é um fato dentro do universo do comportamento humano e da desonestidade. Como a desonestidade ela contamina as outras pessoas, muito provavelmente uma pessoa que tem as melhores das intenções ao entrar num universo, num grupo corrupto, muito provavelmente vai ceder à corrupção. Isso não é nenhuma novidade. Nos livros de história, ou nos jornais, ou em toda a realidade do mundo atual, a gente percebe que esse é um fato. Quarto aprendizado, ser honesto exige esforço e autoconsciência. A honestidade é uma coisa que demanda muitas vezes reflexão, energia cognitiva e muita força de vontade, porque as oportunidades muitas vezes são vastas, são muitas as possibilidades da gente vacilar. Por isso, ser consciente de si, das suas limitações e das suas inclinações é fundamental para não cair em muitas armadilhas. Quinto aprendizado, o estresse cognitivo fragiliza o nosso músculo moral. Toda vez que nós estamos cansados, com fome, sem dormir ou perturbados com problemas emocionais, fica muito mais difícil tomar decisões honestas. Esse é um fato já estudado por diversos cientistas, pelo Dan Ariely, pelo Roy Baumeister e por muitos outros, que perceberam que quando as pessoas estão cansadas, elas tomam decisões piores e muitas dessas decisões são decisões desonestas. Todo episódio está disponível em texto, vídeo e podcast no blog livrosenegócios.com.br. Gostou? Se inscreve no canal porque semana que vem tem mais um vídeo com mais um livro. Tchau!